Olá, pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilos? Sentadinhos aí na sua casa, descansando? Estou de volta aqui com mais videoaulas para ajudar aquelas pessoas que estão estudando para a prova, ou que estão estudando para concurso, estão estudando para, sei lá, né? Para aprender um pouquinho mais de língua portuguesa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao canal Português Básico. Eu sou o Aaron e estou aqui para tentar dar aquelas dicas de português de maneira leve para que vocês não tenham dificuldades nas horas das avaliações. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é tipos de sujeitos. Quem deu uma olhada nas nossas aulas passadas já viu lá o que é um sujeito, o que é um predicado, né? Isso já falamos. Mas agora nós vamos falar sobre a classificação dos sujeitos, porque tem muita gente que ainda se confunde e ainda fica perdido nessas classificações. De antemão, quero dizer para vocês o seguinte, meu povo, para de sofrer. Por quê? Porque o sujeito, em língua portuguesa, o nosso sujeito da oração, ele pode ser classificado de três formas. Então, nós temos três tipos básicos de sujeito, que é o sujeito determinado, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Alguém vai me dizer, ué, mas quando eu estava estudando lá com a dona Joana na quinta série, ela me falou que existia um tal de sujeito oculto. Pois muito que bem, esse sujeito oculto nada mais é do que um tipo de sujeito determinado. Então, o sujeito determinado, ele vai se dividir em mais três categorias. Mas, basicamente, o que vocês precisam saber é que o sujeito de uma oração se classifica dessas três formas aqui. E aí, de modo assim, bem rápido, bem geral, o que seria cada um deles? O sujeito determinado é aquele que eu posso determinar, ou seja, que eu posso identificar, que eu posso dizer quem é, que é possível ser identificado dentro da oração. O sujeito indeterminado é aquele que eu não posso identificar. Existem situações em que é impossível dizer quem é esse sujeito. Eu sei que ele existe, eu sei que tem um sujeito, mas eu não sou capaz de dizer quem é. E o sujeito inexistente é aquele que não existe. Por quê? Porque a oração é construída com um verbo impessoal, ou seja, não existe ninguém, nenhum elemento responsável por aquela declaração. Tranquilo? Mas aí nós vamos entrar em cada um deles de modo mais específico, mais particular. E vamos começar com o sujeito determinado. Então, pegue aí sua caneta, pega seu lápis, pega o seu bloco de anotações e vem comigo para entender do que se trata o sujeito determinado. Nós vamos fazer como o Jack, né? Por partes. Vamos estudar cada um em um vídeo separado, né? Começando então com o sujeito determinado, deixa eu ajeitar isso aqui, tá? O sujeito determinado é aquele, como eu disse para vocês, é aquele que eu posso determinar, é aquele que eu posso dizer quem é. E eu olho lá a oração e eu consigo identificar, eu consigo apontar, eu consigo falar, olha, o sujeito dessa oração, ele é representado por essa palavra ou por esse grupo de palavras. Esse é o elemento que indica quem é o sujeito. E como eu falei, já antecipei ali, o sujeito determinado, ele vai se dividir em três tipos. Ele pode ser determinado simples, determinado composto ou determinado oculto. Então, vamos estabelecer a diferença entre cada um deles. Sujeito determinado simples é aquele que tem apenas um núcleo. Então, quando você for classificar o sujeito, presta atenção na quantidade de núcleos. Tá bom, Aro, mas o que é um núcleo do sujeito? Núcleo do sujeito é a palavra principal. É o elemento, ou são os elementos dos quais estamos fazendo uma declaração. Olha esse exemplo aqui. A minha casa precisa de reparos. Vamos para a regra básica para a identificação do sujeito. Quem precisa de reparos? A minha casa. Deixa eu apagar esse negocinho aqui para não confundir, tá?
Vamos apagar esse babado aqui. Então, vamos lá. A minha casa é de quem nós estamos falando, certo? Então, esse é o sujeito. Mas, se eu pegar esse sujeito, a minha casa, há uma palavra principal aqui. E que palavra principal é essa? É a palavra casa. Então, no fundo, eu estou falando de casa. Casa é o núcleo do sujeito. Observa que o sujeito tem 3 palavras nesse caso, mas uma palavra principal, que é a palavra casa. Então, ele tem apenas um núcleo. Se ele tem um núcleo, ele é um sujeito simples. Simples, né? Fácil assim. Sujeito composto é aquele que tem 2 núcleos? Não, é aquele que tem mais de um núcleo. Por que a gente fala mais de um núcleo e não 2? Porque ele pode ter 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Olha aqui. O cinema, a TV e o rádio influenciaram nossa gente. Quem influenciou nossa gente? O cinema, a TV e o rádio. Tudo isso aqui marca o sujeito. Quais são os núcleos? Quais são as palavras principais? Eu estou falando a respeito de quais elementos? Eu estou falando de cinema, TV e rádio. Então, eu tenho 3 núcleos. Logo, meu sujeito é composto. Isso que ele tem mais de um núcleo. E o sujeito oculto, o que seria o sujeito oculto? O sujeito oculto é aquele que não está presente na oração. Ele não foi escrito, porém eu consigo identificá-lo. E eu consigo identificá-lo graças à terminação verbal. Por isso que esse sujeito também é chamado de sujeito desinencial, visto que ele é identificado pela desinência verbal. Ele também é chamado de sujeito elíptico, porque a elipse, a figura de linguagem elipse, é justamente a omissão, né? Quando você oculta um elemento que pode ser identificado pelo contexto. E no caso do sujeito oculto é isso que acontece. Ele não está presente, mas o contexto da oração me permite saber quem ele é. Exemplo, notei uma figura estranha no beco. Verbo, notei. Quem notou a figura estranha no beco? Eu. Eu notei. Então o sujeito aqui é eu. Mas esse sujeito não está presente na oração. Portanto, ele está oculto. Ele não está presente, mas eu consigo dizer quem ele é. Então, ele é um sujeito oculto. Fácil, né, gente? Então, resumindo a explicação desse vídeo, sujeito determinado eu posso identificar. Eu sei quem é. E ele vai se dividir em 3 tipos. Simples, quando ele tiver apenas um núcleo. Composto, quando ele tiver mais de um núcleo. E oculto, quando ele não estiver presente na oração, mas eu puder dizer quem é. E pelo contexto, eu vou saber dizer quem é esse sujeito. Viram como é fácil aprender tipos de sujeito? Pois é, espero que vocês tenham entendido direitinho do que se trata, tá certo? Aí agora nós vamos dar aquele intervalozinho, você vai lá pegar o seu café, pegar a sua água, dar aquela descansada e aí você volta para saber mais sobre classificação do sujeito. Até daqui a pouco.